Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós começamos, né, com a introdução do assunto de exame físico relacionado à questão da saúde mental, né, a psiquiatria, e nós vamos dar continuidade. Eh, com relação a uma entrevista, né, com um paciente psiquiátrico, eh, acompanhado ou não do seu familiar, o entrevistador, ele deve sempre deixar, né, suas crenças, o seu achismo, aquilo que ele acredita como verdade, sem impor ao outro. A gente não deve impor aquilo que a gente tem como nosso valor, nossa verdade, como algo verdadeiro para o outro. Claro que a gente tem que se impor, a gente tem que direcionar a conversa com tudo, por exemplo, eu não posso, se o paciente chegar para mim e falar que ele é, por exemplo, Cosme e Damião, eu vou dizer para ele, pela minha crença, que eu não acredito, que aquilo não existe, eu vou bater de frente, eu vou falar, não. Eu tenho que ter o meu posicionamento, eu sei o que eu estou escutando, eu sei o que é verdade e o que não é, dentro do que eu acredito, e também dentro da psiquiatria, né? Porque se ele está me falando que ele determinado santo, ali para mim já é um sinal. Então eu tenho que ter cuidado para não confundir, não impor aquilo que eu acredito como verdade, né, para o outro. A gente tem que respeitar a cultura, as crenças, os valores do outro. O estado emocional do entrevistador é importante, né? O entrevistador está sempre com a fala tranquila, sempre está em um nível emocional é, tranquilo para receber aquelas informações e poder ajudar e prestar uma assistência de qualidade para o paciente. Sempre formular as perguntas, os questionamentos, né, da forma mais adequada, usar um tom de voz suave, tranquilo, sempre estar atento, sempre olhar e capturar de certa forma só com o olhar, né, algumas coisas que os pacientes, né, eles deixam transparecer por gestos, por sua vestimenta, pelos seus adereços. Com relação ao paciente, a gente observar se ele está ali de forma espontânea ou é algo forçado, sempre deixar ele mais livre, não forçar, né, nada ali do paciente. Se ele não quiser falar, já é também um sinal. Então, a gente tem que entender aquilo. A gente tem que interagir com o paciente de forma, né, tranquila. É importante ter um ambiente agradável, seguro, não não tentar deixar com que aquele momento se prolongue muito, porque às vezes o paciente ele fica agitado, agoniado, ter privacidade, sempre ter a ética como um princípio, tá? Então, sempre deixar isso claro também para o paciente para que ele estabeleça confiança. Existem tipos de entrevista que são entrevistas abertas, que não seguem nenhum tipo de roteiro. Eh, a entrevista, normalmente, ela vai partir de acordo com a demanda do paciente. Uma vantagem é o acesso mais fácil ao material do inconsciente, ou seja, a ordem, a associação, as interrupções, as respostas, porque tudo está surgindo ali de acordo com a demanda que o paciente está trazendo. E as limitações é a discordância entre o entrevistador e a dificuldade de muitas vezes formular um diagnóstico consistente, de você, como é ele que está direcionando, você não conseguir muito direcionar ali a entrevista. E o tempo também é imprevisível. Uma entrevista semi-estruturada tem um roteiro pré-determinado, mas você pode deixar também aberto algumas coisas relacionadas à conduta do paciente.
Vantagem, a confiabilidade diagnóstica, a concordância entre os profissionais. E as limitações é a pequena flexibilidade, é prejudicada pela colaboração do paciente, porque ele vai ali interagir quase que na mesma medida que o entrevistador. E a semi-estruturada, que é a mais utilizada, é uma estruturação maior ou menor, mais flexível, tanto na sequência e na forma de formular as perguntas. Muitas vezes na semi-estruturada, a gente tem ali um direcionamento, um questionário, mas a gente não se prende a ele, né? O entrevistador já conhece aquele questionário e vai ali olhando o paciente e direcionando a entrevista. A avaliação psíquica, ela começa antes mesmo do início da entrevista, pela expressão facial, a roupa, os movimentos, a maneira de se apresentar. Inicialmente é pouco diretiva, posteriormente ela é mais direcionada. A gente tem que adaptar a entrevista ao paciente, não o paciente se adaptar à nossa entrevista, ao nosso padrão ali, e atentar-se ao que o paciente diz, ele se expressa e o que faz enquanto ele está falando. Nessa foto a gente pode ver mesmo que o paciente, enquanto ele fala, ele coloca as mãos na cabeça, ele mostra desespero, né? Então a gente tem que observar também no mesmo instante que o paciente está ali verbalizando. Com relação à história clínica psiquiátrica, a gente tem que fazer a identificação, né? A queixa principal, quem foi que encaminhou, de quem foi aquela iniciativa de buscar ajuda e com que objetivo, se foi do médico da atenção básica, né, o médico da família, se foi de algum outro médico, alguma especialidade, se foi demanda espontânea, se foi um agente comunitário de saúde, qual foi o objetivo, o que é que o médico colocou ali no encaminhamento, ou se foi demanda espontânea, por que que o paciente procurou, qual foi o motivo, né, é álcool, é cigarro, é tabagismo, ou é porque ele teve algum problema e ele está se sentindo deprimido, ou é porque ele teve alguma, sabe, alguma outra questão que você tem que registrar ali, como qual foi o objetivo, né, daquele encaminhamento, ou daquela demanda espontânea que o paciente procurou ajuda. A história atual, né, quando começou os sintomas, né, já teve anteriormente algum desses sintomas, né? O que de fato você consegue detectar como, por que que isso começou, como que evoluiu, como é que está acontecendo, né? O impacto que está gerando na vida do paciente, isso tem prejudicado seu trabalho, isso tem prejudicado seus afazeres em casa, a sua forma de ter prazer nas coisas, descrever, né, de forma detalhada, a gente pode colocar as falas entre aspas, né, a frequência com que está acontecendo, a duração, fazer a cronologia, né, anotar ali tudo nessa parte da história atual. Os antecedentes, se o paciente tem algum problema de saúde, hipertensão, diabetes, se é cardiopata, se tem algum problema renal, porque é importante, né, na hora do médico ele avaliar ali o paciente. Alterações do peso, é importante o peso, porque tem alguns medicamentos de uso psiquiátrico que aumentam o peso ou reduz também. Como é que está o sono, a questão gastrointestinal, né, o funcionamento do intestino, se é normal, o ciclo menstrual também, investigar se a paciente corre risco de estar grávida ou não, medicamentos em uso e também se tem algum medicamento de uso abusivo, né, se faz uso discriminado de algum medicamento também, se já teve algum tratamento prévio, né? Por exemplo, o paciente está relatando algumas questões relacionadas à depressão. Ah, mas eu já tive depressão há 10 anos atrás, mas tomei medicamento X meses e hoje eu não tomo mais nada, melhorei, mas agora eu voltei a sentir. É importante ouvir, né, esse antecedente também. Se já teve internamento psiquiátrico, com relação aos antecedentes, história pessoal, história do pré-natal, nascimento, como é que foi o parto, se foi normal, se teve algum problema no parto,
infância e desenvolvimento, se teve alguma doença, como que era o sono. A questão do desenvolvimento escolar é muito importante, principalmente quando a gente eh, tem uma questão relacionada a retardo mental, algum transtorno do desenvolvimento de aprendizagem, a adolescência, né, os interesses, a vida escolar, os relacionamentos, a sexualidade, primeira menstruação, uso de álcool e drogas, se teve algum período de isolamento, de rebeldia, a idade adulta, né, situações e atitudes frequentes no trabalho, vida familiar, conjugal, sexualidade, relacionamentos, situação socioeconômica. Com relação a antecedentes familiar, informações sobre pais e irmãos, a gente saber se já teve algum problema com relação à questão da saúde mental, se já teve alguma tentativa de suicídio, se já teve eh, algum paciente com um problema mental crônico, história de adoção, né? Suicídio, como falei, violência, abuso, como que é o ambiente familiar, personalidade também, né? As preocupações excessivas com ordem, com limpeza, com pontualidade, como é que é essa questão dessa personalidade, se essa pessoa é muito ansiosa, muito estressada, como é que é o humor dela, a capacidade de se expressar, né, e de expressar também seus sentimentos, se é uma pessoa muito desconfiada, se é uma pessoa muito competitiva, a capacidade de executar seus planos, seus projetos, a maneira como reage quando se sente pressionado e o exame físico, descartar condições orgânicas, a gente já vai aferir a pressão, a depender ver a glicemia desse paciente, ver o peso, porque é importante a gente registrar também. O exame do estado mental, a avaliação funcional da mente do paciente no momento do exame, no momento da entrevista, anotar, registrar, né? Organizando tudo de forma a ter uma ordem, né? Que a gente consiga entender todo o percurso desse paciente até chegar ali no momento da entrevista. Apresentação geral, a aparência, né? A aparência quanto à idade, se a forma como você está vendo o paciente se vestindo, é, ele está falando, verbalizando, se corresponde à idade dele ou se está infantilizada, como que está aquela questão da aparência. Presença de deformidades físicas, modo de se vestir, cuidados pessoais, se o paciente está descuidado com relação às questões de higiene, a expressão facial, se o paciente está expressando que ele está muito feliz ou muito deprimido ou preocupado, com relação à psicomotricidade, né? O comportamento e atividade motora, velocidade e intensidade. Às vezes o paciente ele está inquieto, ele não consegue sentar, ele senta, levanta, ele fica tremendo a perna, ele fica batendo na mesa, tudo isso a gente tem que observar. Atividade motora, né? Isso, hiperatividade, que é aumento da atividade, agitação, hipoatividade, quando ele está ali mais retraído, hipoativo, ele escora na mesa, escora a cabeça, né? Tá mais assim, prostrado, tremores, eh, sinais de catatonia, né? Quando o paciente ele está muito parado, fixo, ou com obediências tipo automáticas, negativismo, eh, estupor, como a gente já falou na aula passada, eh, com relação à situação da entrevista, da interação ali. O local, né, como a gente falou, se tem outros participantes, às vezes é importante você ouvir primeiro o familiar, depois ouvir o paciente com o familiar, ou só o paciente sozinho, vai depender da condição do paciente. Com relação à linguagem de pensamento, o examinador ele tem um acesso indireto, né, ao pensamento do paciente através do direcionamento da entrevista. Aí, com relação à linguagem de pensamento, nós temos que observar as características da fala, se a fala ela é espontânea, tranquila,
Se tem um mutismo, ou seja, o paciente entra, fica mudo, calado, não fala nada. O volume da fala, se ele fala muito alto, muito baixo, normal. E se ocorre algum defeito na verbalização, afasia, disartria, alguma gagueira, alguma rouquidão, é, observar, né, como que é essa fala desse paciente. Progressão da fala é a velocidade da verbalização do paciente durante a entrevista. Tem uma velocidade quantitativamente diminuída. O fluxo lento, que ele fala e dá longas pausas. Prolixidade é quando o paciente fala muito. E fluxo acelerado é fala continuamente com velocidade aumentada. As formas do pensamento, circunstancialidade, o objetivo final da fala é longamente adiado. Ele vai enrolando, 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 mas às vezes chega ao objetivo final do que ele queria falar, às vezes nem consegue. Tangencialidade, o objetivo da fala não chega a ser atingido ou não é claramente definido. Perseveração, repete a mesma resposta a uma variedade de questões. Você pergunta uma coisa, ele responde X. Você pergunta outra coisa, ele responde o mesmo X. Fuga de ideias, sempre na presença de um pensamento acelerado. Ele foge e fala outra coisa de forma, né, muito rápida. Pensamentos incoerentes, perda na associação lógica. Bloqueio de pensamento, que é uma interrupção súbita da fala. Neologismo, cria uma palavra nova e ininteligível para outras pessoas. Cria uma nova palavra e que não existe ou que você não vai entender. Ali a repetição, né, de uma palavra ou de uma frase. O paciente, isso é muito comum, ele fica verbalizando aquela mesma palavra por um longo tempo. Aí ele para, conversa outras coisas, depois ele volta de novo. Palavra ou frase. Com relação ao conteúdo, investigam-se os conteúdos emitidos pelo paciente durante a entrevista e a sua relação, né, a relação desse conteúdo com a realidade. Então, conteúdos ansiosos, preocupações exageradas consigo mesmo, depressivos, desamparo, desesperança, ideação suicida, fóbico, medo exagerado, obsessivos, pensamentos recorrentes, invasivos e sem sentidos, logicidade do pensamento ou quanto ao pensamento ele pode ser sustentado por danos da realidade do paciente, supervalorização, delírios que foge ali da lógica real. Com relação à senso-percepção, avaliar se as sensações e percepções do paciente resultam da estimulação esperada dos correspondentes órgãos do sentido. Conversar consigo mesmo, rir sem motivo. Tem pacientes que às vezes eles ficam lá rindo sozinho e conversa alguma coisa e começa a rir, começa a fazer gestos também e também a conversar sozinho. Despersonalização, que é algo que a gente tem que analisar, refere-se à sensação de estranheza, como se seu corpo ou partes deles não lhe pertencessem ou fossem reais. Fica tipo pegando e achando estranho. Ilusão, que é a interpretação perceptual alterada, resultante de um estímulo externo que é real. Alucinações, nós já falamos na aula passada também, né? Que tem auditiva, tem visual, tem do olfato, gustativa, e está relacionada à percepção sensorial também na ausência, né, de estimulação externa. Afetividade e humor, se o humor está regulado, se não está aumentado ou diminuído. Nós também falamos um pouco, né, sobre essas alterações do humor na aula passada. Concentração, se o paciente ele consegue se concentrar, se ele sabe dizer, por exemplo, os dias da semana, o mês ou ano, se ele consegue dizer que cor é aquela.
Memória. É a memória remota, que avalia a capacidade de recordar-se de eventos passados. A memória recente, que avalia a capacidade de recordar-se de eventos que ocorrem, né, nos últimos dias, se ele se lembra, por exemplo, de algum fato que o familiar disse que ele fez ou não. Memória imediata, que avalia a capacidade de recordar-se do que ocorreu nos minutos precedentes. Orientação. A orientação autopsíquica, que é a orientação do reconhecimento de si, saber o próprio nome, reconhecer as pessoas do seu meio, saber quem é o entrevistador. Às vezes, por exemplo, ele chega, ele fala que você é a mãe dele, já aconteceu muito comigo, né? Mãe, benção, mãe. Ou falar que você tinha um paciente que eu tinha na cidade que eu trabalhava mesmo, que ele tinha muita resistência comigo no início. Aí depois ele colocou na cabeça dele que eu era a prima dele. E aí ele chegava, ele falava, só faço com minha prima. Só minha prima aplica injeção em mim. Aí ele, prima, aí pegava na minha mão, conversava comigo. Então, tem essa questão de saber reconhecer também quem é o entrevistador, quem é, né, o vínculo, né, com a pessoa que está ali trabalhando no serviço. Essas são as questões autopsíquicas. E a alopsíquica, que é a orientação no tempo, né, o ano, o mês, dia de semana, o período do dia, orientação também do espaço, o lugar, a cidade, o estado. Com relação à consciência, nós conversamos um pouco também na aula passada, mas eu trouxe novamente aqui. Sonolência, que pode ser uma lentificação do estado geral, ou em decorrência do humor estar deprimido, ou de não ter dormido há dias também, ou ser alguma questão patológica relacionada à questão neurológica. Obnubilação da consciência, que é a diminuição do nível de vigília, né? Acompanhado de dificuldade de focalização e atenção, o paciente está mais lento. Estupor, permanece em mutismo e sem movimentos, ou seja, sem falar, sem se movimentar, mais parado, com preservação relativa da consciência. O delírio, quadro agudo caracterizado por diminuição do estado de vigília, né? E alterações cognitivas, delírios e alucinações normalmente. Estado crepuscular, que ocorre predominantemente em estados de pacientes com convulsões e pacientes epilépticos. Capacidade intelectual, a gente precisa observar com relação ao intelecto do paciente, se ele está de acordo com a idade, né, como que é na escola, se ainda estudar ou se não estudar, como que foi, avaliar, solicitar algumas questões simples, básicas, para que você consiga avaliar o vocabulário também, né, e algumas questões mesmo do intelectual dele, para saber se está empobrecido, se tem alguma dificuldade ou se não. Juízo crítico da realidade. O objetivo é verificar se as ações do paciente são determinadas por uma avaliação coerente da realidade, do ponto de vista do funcionamento mental e da capacidade adaptativa, incluindo o nível realista dos projetos e da avaliação das próprias realizações. A gente vai avaliar se aquele paciente está com juízo crítico das suas ações no seu estado normal ou se tem alguma alteração. Aqui uma frase: o gênio, o crime e a loucura provêm por igual de uma anormalidade, representam de diferentes maneiras uma inadaptabilidade ao meio. Fernando Pessoa. Referência e muito obrigada. Foi uma aula mais curtinha, só para acrescentar um pouco na aula passada e ajudar a fixar, né, mais um pouco essa questão dessa introdução nossa ao exame físico. Na próxima aula, como eu disse, vou trazer um modelo de evolução e vou trazer também um modelo de entrevista de um CAPS, tá? De como que a gente direciona entrevista em um CAPS, tá? Eu vou trazer para vocês conseguirem visualizar mais de perto.
Muito obrigada e qualquer coisa estou à disposição, né, no WhatsApp ou no e-mail.